Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 84. Salmo 84. Esse texto diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Destaco, irmãos, nesse texto 3 quadros, 3 situações, 3 momentos importantes na vida deste adorador. A primeira parte, dos versos 1 a 3, é este adorador que está na sua casa, nas mais diversas regiões de Israel, sentindo saudades da casa de Deus, sentindo saudade do tabernáculo. Tudo nos faz crer que esse texto foi escrito antes da construção do templo de Salomão. Portanto, ele não está referindo-se aqui ao templo propriamente dito, mas ao tabernáculo, que foi erigido lá no deserto, como habitação de Deus. E esse adorador está aqui desejoso de ir com as caravanas que rumavam para Jerusalém, em períodos específicos do ano, que eram as festas celebradas, a Páscoa, os tabernáculos, o Pentecostes. E esse é o primeiro quadro que vemos. É alguém que tem saudades da casa de Deus, é alguém que tem saudades da reunião do povo de Deus, é alguém que tem saudades de ter um encontro com o próprio Deus na casa de Deus. A segunda tela desse salmo, segundo quadro desse salmo, que vai dos versos 4 até o verso 7, é a caminhada, a jornada do adorador da sua casa para a casa de Deus. Essa jornada não era feita sozinho, as famílias se reuniam, as pessoas iam engrossando as fileiras, formando caravanas e caravanas e caravanas, que caminhavam. Era uma distância longa da Galiléia até Jerusalém, dependendo da situação, mais de 200 quilômetros. E eles se reuniam e marchavam juntos, cantando salmos, encorajando uns aos outros, contando as suas experiências, armando suas tendas, desarmando as suas tendas, rumo a Jerusalém. E a terceira tela deste salmo, dos versos 8 ao verso 12, é quando esse adorador chegou na casa de Deus. Agora ele já chegou, e ele vai contar a sua experiência de como foi essa chegada, de como foi esse momento do encontro na casa de Deus. Então, por favor,
ao examinar esse salmo, olhe essas 3 telas, olhe esses 3 quadros, olhe essas 3 realidades. Quem tem saudade da casa de Deus, quem caminha para a casa de Deus e quem está presente na casa de Deus. Então, comecemos olhando o versículo 1. Ele está saudoso de estar na casa de Deus e diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Irmãos amados, às vezes nós corremos um grande risco de perder a beleza, o encanto, a sublimidade das coisas espirituais por causa da rotina, por causa do costume. Corremos o risco de num domingo de manhã levantarmos-nos, dirigirmos-nos à casa de Deus sem qualquer emoção, sem qualquer sentimento de gratidão, sem qualquer expectativa do que Deus vai fazer. De repente colocamos a nossa vida no piloto automático e viemos e vamos voltar, e às vezes sem qualquer sentimento que explode em nossa alma de gratidão, de expectativa, de saudades desse encontro com Deus, conosco e uns com os outros. Ele diz no verso 2 que a sua alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. E é claro que quando ele diz que a sua alma desfalece e suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, ele não está pensando na geografia, ele não está pensando nas paredes, naquela época do tabernáculo, cobertos de ouro, ele não está pensando no conforto físico, ele não está pensando nos aparatos que aqui possui, ele não está pensando nem mesmo naquilo que acontece no sentido de beleza, de encanto. Ele aspira pelos átrios do Senhor por aquilo que os átrios do Senhor significam. É claro que quando você vem para esta casa, você não vem porque aqui é um ambiente agradável, porque aqui tem uma construção bela, porque aqui tem uma iluminação perfeita, porque aqui tem um local de consolo e de conforto. Você vem porque é o significado desse encontro. Mas ele está dizendo que o seu espírito, ou a sua alma, suspira e desfalece pelos atos do Senhor, não pela casa em si. Mas ele conclui no verso 2, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aqui é importante, aqui tem significado, aqui tem valor, porque não é a casa em si, é o Deus que habita nessa casa. É o encontro com Deus. Aqui é lugar de instrução. Aqui é lugar de consolo, aqui é lugar de luz na mente e o fogo de Deus aquecendo o nosso coração, aqui é lugar de recomeço, aqui é lugar de restauração, aqui é lugar de salvação, aqui é lugar de encontro com Deus. E nós sempre precisamos ter no coração essa gloriosa e bendita expectativa de estar aqui, porque aqui Deus está presente. E onde Deus está, o ambiente muda, o sentimento muda, a vida gira em torno de grandes e gloriosas expectativas do que Deus pode fazer. Quantas pessoas foram tocadas e transformadas por Deus no encontro na casa de Deus? Uma experiência de Asaf, no Salmo 73, que estava olhando pela janela da tentação e vendo o ímpio prosperar, e ele, servo de Deus, passando tantas agruras, tantos problemas, tantas lutas, a ponto de num dado momento, ele achar que a vida do ímpio era melhor que a dele, a ponto de ser tentado a ter inveja do ímpio, até que entrou na casa de Deus, e entendeu que o ímpio só tinha dinheiro, só tinha coisas materiais, e nada mais, mas ele, apesar das lutas que estava vivendo, ele tinha Deus como sua herança, como seu tesouro maior, como refúgio da sua alma. Foi na casa de Deus que Isaías tem os seus olhos abertos, num tempo de luto nacional, para entender que Deus está no trono, e esse Deus que está no trono é santo, 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 e esse Deus que está no trono é o Deus que perdoa, é o Deus que restaura, e é o Deus que envia o seu povo para cumprir a sua missão. Esses átrios são tão benditos, porque Deus está aqui.
E quando Deus está presente, Ele é o Deus da restauração. Mas notem vocês, que Ele vai olhar no verso 3 e diz, por que a casa de Deus é tão amável e tão preciosa? Porque aqui é lugar de refúgio para os nossos filhos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E ele pega as aves mais simples, o pardal, ele pega uma ave tão simples e comum como as andorinhas, e a cultura da época dizia que se uma ave fizesse seu ninho na casa de Deus, ela não podia nem ser expulsa dali, nem ser morta. Olha, se Deus é capaz de acolher até uma ave, quanto mais Deus é capaz de acolher você e seus filhos. Bendita é a família que entende isso e cria os seus filhos nos átrios de Deus. Bendita é a família que entende que a melhor geografia para nós educarmos e criarmos os nossos filhos é na casa de Deus. Bendita é a família que entende que a segurança maior da vida está na instrução da palavra de Deus aos filhos. Mas agora ele olha para ele e vai dizer o seguinte, que essa casa é tão preciosa, porque ele diz, eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Chama a atenção de vocês que ele não fala, encontrei o teu altar, encontrei os teus altares, está no plural. E por que está no plural? Porque lá no tabernáculo tinham 2 altares, tinha um altar de bronze, e tinha um altar de ouro, tinha o altar do sacrifício, e tinha o altar que o incenso subia à presença de Deus. No altar de bronze era o local onde os animais eram oferecidos em holocausto ao Senhor. Ali Deus estava tratando do pecado. Ninguém podia entrar dentro do tabernáculo a não ser que primeiro passasse pelo altar de bronze. Ninguém pode ter comunhão com Deus a menos que os seus pecados sejam tratados, e os nossos pecados foram tratados no altar de bronze, que é a cruz do Calvário, onde Jesus, como nosso substituto, morreu pelos nossos pecados. Aqui nós encontramos salvação. Mas quando se entrava no santuário, lá estava um outro altar, era o altar coberto de ouro, era o altar do incenso, que representa o nosso grande sumo sacerdote, que representa também as nossas orações que sobem como aroma suave à presença de Deus. Aqui você encontra a salvação, aqui você encontra comunhão com Deus, aqui você pode apresentar a Deus as suas necessidades, aqui você pode oferecer a Deus as suas orações que sobem à presença de Deus como incenso suave, agradável às narinas de Deus. Então, o primeiro quadro é esse. O adorador está na sua casa, aguardando o dia de subir à casa de Deus em Jerusalém, e ele pensa na casa de Deus, e ele considera a casa de Deus tão amável, tão desejável, porque lá ele vai encontrar o próprio Deus, o Deus da salvação, o Deus da intimidade, o Deus da comunhão, porque notem vocês, eu encontrei os teus altares, Rei meu, mostra a majestade de Deus, mas mostra também a intimidade de Deus, Rei meu e Deus meu. Você não se encontra aqui apenas como um Deus transcendente, você encontra também aqui o Deus pessoal, o Deus da sua vida, o Deus da sua experiência. Pois bem, agora vamos ao segundo quadro desse salmo, a partir do verso 4 ao verso 7, é a jornada, está na hora de ir, as caravanas vão se formando, o povo de Deus vai se reunindo, eles andam em grupo, que nós não somos isolados, nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos um rebanho, nós somos o povo de Deus, vamos caminhar juntos. E a primeira coisa que ele reconhece, no verso 4, é que bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E eu gosto dessa expressão, porque se o texto diz louvam-te perpetuamente, significa que nós vamos louvar apesar das circunstâncias. Porque a vida é marcada por momentos de alegria e de choro, de nascimento e de morte, de explosão de saúde, de enfraquecimento da doença.
dias ensolarados e dias de tempestades. Mas o povo de Deus, apesar das circunstâncias e às vezes as mais dolorosas, não perde o senso de que nós vamos louvar a Deus. Não são as circunstâncias que determinam a nossa vida. Deus é a razão do nosso louvor. Como diz Jó, Deus suscita em nós uma canção de louvor nas noites escuras. Ainda que nas circunstâncias mais adversas, poderemos dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que nas lutas mais terríveis, podemos dizer como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. E há cântico em nossos lábios, e há louvor em nossa alma. No versículo 5, ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido. Eu acho isso tão precioso, porque às vezes a gente pensa que a nossa força está na explosão dos nossos músculos saudáveis, tonificados. Às vezes nós imaginamos que a nossa força está na nossa inteligência, na nossa capacidade de refletir, de pensar, de argumentar. Às vezes nós imaginamos que a nossa força está no dinheiro, na riqueza. Às vezes nós imaginamos que a nossa força está na nossa influência. Não. Todas essas forças são frágeis demais para nos manter de pé. Feliz é o homem cuja força está em Deus. E quando a nossa força está em Deus, o que vai acontecer? Primeiro, Deus é capaz de, mesmo na situação mais difícil da vida, manter o seu coração sereno e confiante. Notem vocês comigo, que está escrito assim: em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido. Em outras palavras, os pés estão no vale, mas no coração os caminhos estão aplanados. Há uma diferença topográfica entre os pés e o coração, entre as circunstâncias e o sentimento. Porque do contrário, quando os pés estão no vale, o coração vai para o vale também. Quando a circunstância é adversa, o sentimento está turbulento. Só quando a nossa força está em Deus, é que nós poderemos reagir de forma ultra circunstancial. Os pés no vale, o coração no plano. Isso não é produto de autossugestão. Isso não é resultado de psicologia de autoajuda. Isso não é produto de uma terapia, por melhor que ela seja. Só Deus pode produzir essa mudança em nosso coração. Pé no vale, coração no plano. Mas notem ainda, por gentileza, quando a nossa força está em Deus, não há apenas mudança de sentimento, pois Deus é poderoso para mudar a própria realidade e a própria circunstância. Porque Ele diz: o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Oh, amados irmãos, acho que se todos nós pudéssemos dar aqui algum testemunho do que Deus já fez em nossa vida. Quantas vezes já passamos por um vale tão escuro, tão profundo, tão difícil, e você chegou a pensar: eu não vou aguentar mais caminhar, eu vou fraquejar, eu não vou conseguir chegar lá. E de repente Deus mudou o cenário, de repente Deus abriu uma porta, de repente o choro da noite inteira foi transformado em alegria pela manhã. De repente Deus entrou com a sua providência e enxugou suas lágrimas. De repente Deus entrou com a sua providência e curou o enfermo que estava sentenciado à morte.
De repente o quadro que era inimaginavelmente irremediável e irreversível é mudado de uma maneira extraordinária, porque o seu Deus, o nosso Deus, é poderoso para transformar vales em mananciais. Bendito seja o seu nome. É curioso que essa expressão do verso 6, o qual passando pelo vale árido, é traduzido na versão corrigida como vale de Baca. E vale de Baca é traduzido também como vale do choro. E já li, pastor Jair, tem alguns comentários, que esse vale de Baca existia uma vegetação, às vezes, chamada de balsameiras choronas. E esses arbustos produziam nas suas folhas uma espécie de orvalho, de gotas, que caíam, como se fossem lágrimas. E por isso que alguns comentaristas dizem que o vale árido, ou o vale de Baca, ou o vale do choro, é o vale que retrata os momentos mais difíceis da nossa vida. Nós temos também na caminhada da vida vales, onde choramos a dor do luto, choramos a dor das perdas, choramos a dor do nosso próprio pecado, das nossas fraquezas, mas o nosso Deus é poderoso para trazer no deserto de areias esbraseantes um manancial. Como diz o Salmo 126, no pedido: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O Neguebe, vocês sabem, é o maior deserto de Israel. E não é um deserto de areias fininhas, como trigo, mas de pedregulho, de montanhas altaneiras, de pedras rochosas, fortes. E você caminha e diz: meu Deus, aqui não pode produzir nada, aqui não pode nascer nada. É impossível que nessa geografia você possa ver alguma coisa verde, alguma coisa frutificando. E eu já tive a bênção de ver, algumas vezes, você caminhando por esse deserto, e de repente você olha para as montanhas, você vê como que uma enxurrada descendo, uma cachoeira descendo, rasgando as entranhas do deserto, e por onde aquelas águas passam, rasgando as areias do deserto, começa tudo a florescer, e ali se forma um vadio, se forma um oásis, e começa a ter vida. O salmista, lá no Salmo 126, representando o que também aqui está escrito, de repente a sua vida é como um deserto, e estas águas purificadoras, restauradoras, começam a entrar na sua vida, e tudo reverdece, tudo frutifica para a glória de Deus. Eles estão caminhando ainda, eu fico imaginando o versículo 7, dentro da realidade deles, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eu imagino que numa caminhada longa, de mais de 200 quilômetros a pé, tem pessoas idosas, tem pessoas jovens, talvez algumas mamães carregando os bebês no colo. O sol é implacável, o calor é sufocante, havia perigos na jornada, por isso iam em caravanas, havia salteadores no caminho, havia feras a serem enfrentadas. Talvez alguns dissessem na jornada: eu não vou aguentar mais, eu não consigo caminhar mais, eu vou ter que ficar por aqui, eu vou ter que esperar vocês irem e voltar, depois vocês me pegam para voltar para minha casa. E o salmista está dizendo: eles vão indo de força em força. Quantas vezes você já veio aqui para a igreja com um nó na garganta? Quantas vezes o pastor Jailton já veio para a casa de Deus e a vontade era de ficar em casa? Eu não aguento, Senhor. Quantas vezes eu já vi para esse púlpito com a alma aflita? Quantas vezes você saiu da sua casa, você diz: meu Deus, eu não estou aguentando mais. Mas eu quero lhe dizer que Deus renova as forças, e Deus renova as forças, e Deus renova as forças, e às vezes você vem com o seu tanque vazio, na reserva, e você chega aqui, Deus enche o seu tanque, e Deus alegra a sua alma,
e Deus renova o seu coração, e Deus refaz a sua vida. Bendito seja Deus. Vamos indo de força em força. Sabe o que significa isso? Deus não lhe dá força para a vida inteira. Falou: meu filho, eu estou te dando força hoje, nunca mais você precisa pedir força. Agora você já está com o tanque cheio, vai passar a vida inteira de tanque cheio. Não. Todo dia a gente precisa de mais força. Todo dia Deus renova as nossas forças. Então, por favor, não deixe de vir à casa de Deus. Ah, mas eu estou doente. De repente vem doente mesmo. A não ser que você não possa vir por razões muito imperativas mesmo. Mas quantos de nós já viemos sentindo dor? Quantos de nós já viemos numa hora e diz: meu Deus, se eu fosse escutar meu corpo, eu estaria em casa agora. E você vem, e Deus renova, e Deus fortalece, e Deus reanima, e Deus consola, e Deus bota força, e Deus bota uma B12 nas suas veias espirituais. Vamos indo de força em força. E a promessa de Deus é que ninguém fica para trás. Cada um comparece diante de Deus em Sião. Aquele que começou a boa obra em nós, a completá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu concluo com a última cena. Agora ele chegou. Caminharam todos, chegaram. E a primeira coisa que ele chega, essa casa é casa de oração. E a primeira coisa que ele faz é oração. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Você chega com adoração, você chega com necessidades, na presença de Deus. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó, ó Deus da aliança. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ele quer comunhão com Deus. Ele tem necessidades a apresentar para Deus. E quantas necessidades às vezes trazemos? Precisamos do cuidado de Deus, da intervenção de Deus, da manifestação da graça de Deus, do consolo de Deus, da direção de Deus para a nossa vida. E ao chegar, versículo 10, ele começa a comparar geografias, ele começa a comparar lugares, ele começa a comparar circunstâncias, e ele diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Alguns, aliás, o Charles Spurgeon interpretou: prefiro estar à porta da casa do meu Deus, como se fosse o porteiro da igreja, o que abre a porta. Ele não quer, ele nem compara quem já entrou lá, não. Ele está olhando o camarada que está cuidando da porta. A permanecer nas tendas da perversidade. E aí entra um pensamento. Se você olhar para a visão que as pessoas têm, o que é curtir a vida? Tem muita gente que acha que curtir a vida é encher a cara no bar da esquina. Tem muito jovem que pensa que curtir a vida é ir numa boate. Lá em São Paulo, às vezes, quando vou para uma reunião de oração de manhã, passando bem cedinho, ou quando estava indo para Campinas, passava em frente a uma boate, 5 horas da manhã, e tinha jovens vomitando na calçada. E eu fiquei imaginando: meu Deus, mas isso é vida? É isso que é vida? É isso que é prazer? É isso que é curtir a vida? Você passa pelas ruas e vê pessoas quase que cadavéricas, injetando droga nas veias. É isso que é vida? É isso que é curtir a vida? O que é que o mundo tem para oferecer? Quais são os quitutes do banquete do diabo? Quais são os prazeres que esse mundo tem para oferecer para as pessoas? E ele compara e diz: olha, eu prefiro um dia nos teus átrios do que 1000 dias lá fora nas tendas da perversidade. Deus não chama você para dar o pior, Deus chama você para dar vida e vida em abundância. Deus chama você para fazer você verdadeiramente feliz, porque é na santidade que reina a felicidade, e não nos prazeres do pecado. E ele vai avaliar quem é Deus e o que Deus pode dar. No verso 11: o Senhor Deus é
Então veja você que primeiro ele diz quem Deus é, depois ele diz o que Deus dá. Deus é sol e escudo, duas figuras incríveis. O sol, a fonte da energia, a fonte da luz, a fonte da vida. Deus é a fonte da luz, da vida, da força, do ânimo, da salvação. Mas Deus é escudo, Ele protege, Ele guarda, Ele livra. Tem perigos, tem ameaças, tem dardos inflamados, tem riscos que você não vê. E ao mesmo tempo que esse Deus revela e mostra e traz luz, Ele protege, Ele guarda, Ele livra, Ele é escudo, Ele é sol. Este é o nosso Deus. E agora ele vai dizer o que Deus dá. O Senhor dá graça e glória. Ô irmão, graça é aquilo que nós temos e não merecemos nada. É graça. Mas o fim da graça é a glória. A glória é a graça consumada. A graça é a glória iniciada. E a glória é a graça consumada. Quem tem graça irá para a glória. Não tem glória sem graça. Ou seja, só aqueles que foram salvos pela graça desfrutarão da glória de Deus. E o Senhor dá graça e o Senhor dá glória. Ele quem salva, Ele quem leva para o céu, Ele quem salva, Ele quem glorifica. Tudo é obra de Deus. E o salmista, ao chegar na casa de Deus, ele descobre quem é Deus e o que Deus pode dar para ele. Deus é sol, Deus é escudo, Deus dá graça, Deus dá glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. A conclusão dele não poderia ser outra a não ser quase uma afirmação doxológica: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Você está vindo à casa de Deus porque você confia em Deus. E se você confia em Deus, você é maiusculamente feliz, plenamente feliz. Este é o povo de Deus, feliz, porque conhece a Deus, como sol, como escudo, que dá graça e que dá glória. Que Deus nos abençoe nesta manhã.